Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula, eu espero que vocês estejam bem, que estejam super dispostos aí para que nós tenhamos uma aula super agradável. Gente, na aula anterior nós tivemos aí a introdução do capítulo 2, onde nós falamos sobre as principais estruturas geológicas do território brasileiro. Vocês se lembram quais são elas? Foram 3, nós falamos sobre os crátons, os dobramentos antigos e as bacias sedimentares. Sendo os cratons e dobramentos antigos lá da era pré-cambriana. É uma formação relativamente mais velha que nós temos dentro do nosso território. E as bacias sedimentares é uma estrutura bem mais jovem, certo? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar mais a fundo acerca do que é extraído dentro dessas formações, certo? E o seu poder econômico dentro do nosso território. A partir do momento que vocês assistirem essa aula, eu já recomendo que vocês façam uso do material didático. Nós vamos começar aí na página 24, vocês podem consultar, fazer leitura, grifar as partes importantes e ter bastante atenção no momento de resolver as atividades, ok? Vamos lá. Presença do minério de ferro nos crátons e dobramentos antigos. Primeiramente, nos crátons e dobramentos antigos, nós encontramos 2 tipos de rochas. As rochas magmáticas e as rochas metamórficas. Vamos voltar lá no ano passado, quando nós estudamos acerca das rochas. O que são rochas magmáticas? São aquelas provenientes da solidificação do magma. E o que é o magma, professora? É o líquido pastoso que nós temos aí no interior do nosso planeta, certo? E ele se dá de 2 maneiras. Ele pode se dar de forma interna e também pode se dar de forma externa. O que vocês mais conhecem é a forma externa, que é justamente a atividade vulcânica, que é quando o vulcão entra em erupção, expele aí as lavas, e as lavas, quando elas entram em contato com o ambiente da crosta terrestre, ela entra aí no processo de solidificação. As rochas metamórficas são as rochas provenientes da transformação de outras rochas, certo? E dentro desses tipos de rochas e também nessas 2 estruturas, os cratons e os dobramentos antigos, nós encontramos as principais jazidas de minério de ferro dentro do nosso território, certo? O minério de ferro, gente, ele é muito importante porque ele é uma das principais matérias-primas da indústria de base. Aí você me pergunta, professor, o que é indústria de base? A indústria de base, gente, ela é a indústria que produz peças e produz o maquinário para as indústrias de bens de consumo. Ou seja, ela produz aí as peças para outras indústrias. Aí você pergunta, professora, e indústrias de bens de consumo? As indústrias de bens de consumo são as indústrias que produzem os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o dispositivo que você está utilizando para assistir essa aula. Ela é produzido por uma indústria de bens de consumo. Gente, as principais jazidas de minério foram encontradas lá no início do século passado, com a criação aí da estrada de ferro. A estrada de ferro, gente, ela ligava Minas Gerais ao litoral do Espírito Santo. Como foi uma época assim de grandes adventos da nossa economia, foi encontrado aí várias jazidas nesse caminho, nesse percurso. E o então atual presidente, o Getúlio, ele foi lá e criou uma empresa para fins de exploração dessas jazidas. Essa empresa se chama Vale do Rio Doce, que no início era uma empresa estatal, utilizada aí para a exploração desses minérios, para a produção aí de minério de ferro. E o que aconteceu? Essa empresa, ela encontrou também uma jazida lá em 1967 no Pará, que é uma das maiores jazidas minerais do mundo, riquíssimo. É até legal que vocês pesquisem acerca dessa jazida, lá na Serra dos Carajás. E tem uma gama muito boa também de diversidade de minerais que é encontrado lá, certo? Pessoal, lá em 1986, essas jazidas do Pará, ela começa a ser explorada. E em 1990, porque o governo já não tinha mais condições de manter a empresa estatal, a Vale, o que acontece? Há uma necessidade de vender essa empresa. Então, o governo decide vender a empresa para alguns empresários. E essa empresa ela se torna privada.
Por que o governo decidiu vender essa empresa, professora? Porque o governo ele não tinha condições de manter. Não tendo condições de manter, o que acontece? Ele não tinha condições de elevar as tecnologias de exploração. Então, havia uma necessidade aí de conseguir novos investidores. E as novas formas de investimento que eles conseguiram foi vender essa empresa, porque eles adquiriram tanto dinheiro para os cofres públicos, como também um advento aí de uma grande exploração mais intensa e, consequentemente, um poder econômico ainda maior dentro do nosso território, certo? E nós também encontramos, gente, os combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Os principais combustíveis fósseis que nós temos é o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. São os principais. O que vocês mais conhecem é o petróleo, né? Por quê? Porque é o que movimenta aí a nossa economia, é o que vocês mais veem falar de exploração de petróleo. O petróleo também está presente nas nossas vidas o tempo todo, principalmente as pessoas que têm os veículos automotores. Então, o tempo todo estão em contato aí com o petróleo. As jazidas de carvão, gente, elas são encontradas principalmente na região sul. Só que o carvão mineral produzido dentro do território brasileiro, ele não é de boa qualidade. Por não ser de boa qualidade, nós ainda necessitamos de comprar fora esse carvão mineral para resolver algumas coisas dentro do nosso território, certo? No Brasil, o petróleo é extraído e refinado principalmente pela Petrobras. Todo mundo já ouviu falar da Petrobras, que é uma empresa estatal criada em 1953 para este fim, que apresenta também uma grande importância econômica nacional, ou seja, movimenta aí grande quantidade de dinheiro aí da nossa economia, certo? Gente, nós descobrimos lá em 2007 umas grandes reservas em uma camada rochosa abaixo de outra espessa e profunda camada de sal. Esse descobrimento ele se deu aí o nome de pré-sal. O nosso petróleo que está aí numa camada muito profunda do oceano, certo? Eu quero que vocês vejam a RA, leiam aí sobre as camadas certinho e observem também a imagem para vocês verem de onde que está sendo extraído o nosso petróleo brasileiro, que é abaixo aí de uma camada de sal, certo? Gostaria que vocês também fizessem a atividade da página 25. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e me consultar para que a gente possa sanar e assim elevar o conhecimento de vocês, certo? E também na página 26 nós vamos falar acerca das formas do relevo brasileiro. O relevo nada mais, nada menos é do que as irregularidades presentes na superfície terrestre. E como em todos os lugares, nós também temos essas irregularidades. O nosso território ele é cheio aí de irregularidades. Mas as três principais formas de relevo presentes no território brasileiro, gente, são as planícies, os planaltos e as depressões. Nós vamos falar mais especificamente dos três em um outro momento, certo? Mas guardem na memória de vocês que essas três são as três principais formações. Aí se perguntar, professora, como é que descobriu isso? Como é que classificou o relevo brasileiro? O relevo brasileiro, gente, ele foi começado a ser assim, classificado a partir do projeto Radam Brasil. Esse projeto era onde o Exército Brasileiro ele lançava aí algumas aeronaves que tinham radares, que tinham uma vista do alto de todo o nosso território. Aí o geógrafo Jurandir Ross, ele pegou as imagens que obtiveram com esses voos e formou aí alguns mapas designando as áreas onde tinham planaltos, onde tinham planícies e aonde tinham aí as depressões. E assim foi definido essas áreas por regiões, certo? Vocês vão acompanhar aí a atividade na página 26, vocês vão resolver a atividade. A número 1 vocês conseguem resolver com as informações da página 26. E a número 2 vocês vão utilizar o mapa da página 27, galera. Na página 27 nós temos aí o mapa Unidades do Relevo Brasileiro, classificação de Jurandir Ross. Nós temos aí as áreas de planalto, as áreas de depressão e também as áreas de planície. E aí vocês vão utilizar este mapinha para responder essa questão B aí da página 26. E nós vamos começar a falar dos planaltos. O que são os planaltos?
Os planaltos brasileiros apresentam geralmente superfícies onduladas, em alguns casos nas bordas há escarpas, isto é, degraus no terreno que podem atingir desníveis elevados. É o que acontece nas áreas denominadas de chapadas, como a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Diamantina na Bahia, dos Guimarães no Mato Grosso ou a Chapada das Mesas no Maranhão. Também há planaltos caracterizados por terrenos mais acidentados, denominados aí serras e morros, especialmente nas proximidades dos litorais e divisas entre planaltos distintos. Então, os planaltos são as regiões mais altas que nós temos no território brasileiro. Gostaria que vocês observassem no mapinha aí que temos na página 27, onde são as regiões de planalto. Gente, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Realizem as atividades com bastante atenção, certo? E qualquer coisa, só me chamar, né? Como eu já disse. E um beijo e muito obrigada.